E aí, meu amor, meu priminho lindo. Olha, dessa vez não tá cortando, não. A internet tá massa, não tá? Tá massa. Pagasse, né? Aí, coloca aí o tema para poder eu colocar, para eu fixar aqui. Fala, Aqui. fala José Carlos Silva Júnior, grande advogado lá do Paraná. Isso é uma figura. Peraí, fica por aí, meu querido. Qual é o tema, Júnior? Hein? Pandemia. História das pandemias, né? Pandemias na história. Fábio Lima, história das pandemias. Vou mandar aí, tu fixa. Santa Catarina, Florianópolis. Meu Deus do céu. Olha o conhecimento geográfico, Júnior, que eu tenho. Esse extra. Liga não, Júnior, que eu tô com o Paraná na cabeça, depois eu te digo por quê, viu? Fala, Luiz, meu querido. Deixa o Bom, povo entrar aí. e aí, Pedro? Bicho, eu tô achando muito importante, né, a gente fazer essa live. Esse tema, ele é mais do que pertinente, mais do que necessário, né, mais do que importante. E eu penso o seguinte, né, eu vou lembrar, fala Giba, é uma galera boa entrando aí. É. Eu vou entrar antes que a gente comece nossa live, né, e passar as informações e fazer as nossas análises aqui sobre a pandemia, eu vou lembrar de um fato histórico que ocorreu há algum tempo atrás, eu não vou lembrar bem agora a data, João, que foi o terremoto no Haiti. Eu Uhum. creio que deve estar lembrando, né? Bom, ocorreu aquele fato, um terremoto no Haiti. E o que era necessário? Para você compreender aquele fato, para você entender de forma mais completa, né, aquele fato, era necessário um geógrafo para dizer o que é um terremoto, para dizer que as placas tectônicas se movem e aquilo produz, né, um terremoto. Era necessário um historiador, porque naquela época, quando houve aquele terremoto, a grande questão que veio à tona do Haiti era a extrema pobreza do Haiti, né? Então, para você compreender aquele fato, era necessário o geógrafo e era necessário o historiador, porque o historiador, ele era o cara responsável por dizer às pessoas por que o Haiti é tão pobre. O que foi que aconteceu no Haiti que gerou tanta pobreza? E aí eu penso, Júnior, que a pandemia, esta e as outras que ocorreram, ela para que você compreenda esse fato histórico de forma mais completa, é necessário um esforço multidisciplinar É para que verdade. este assunto, que é tão importante, é tão necessário que as pessoas tenham informação, elas tenham uma informação mais completa, elas tenham uma informação mais bem elaborada, uma análise mais bem elaborada. Então, eu penso que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é isso que a gente está se propondo a fazer, que é uma análise multidisciplinar das pandemias, mas em especial desta pandemia. Eu vou pedir para tu ir falando aí para eu acender a luz aqui, que está escuro. É interessante quando o Pedrão falou aí sobre o Haiti, a gente lembrar também que esse estado de miséria fez com que o país tivesse 300 mil mortos e 300 mil feridos. Quase 1 milhão de pessoas foram afetadas dentro disso aí, né? Então, é interessante quando a gente coloca, joga o fato histórico, o fato geográfico. A gente pode jogar também a questão do fato biológico, porque depois da pandemia, sempre, depois da tragédia, sempre vai existir doença, porque não vai existir, por exemplo, saneamento básico. Então, o número de casos de leptospirose foi alarmante. O número de casos de doenças causadas arboviroses em si, né? Que é aquela doença que é causada por um inseto, por um vetor, por um mosquito. Então, isso também fez com que, além de afetar a população em estados de morte e de feridos, ainda teve muitas doenças que eles sofreram de antemão
diante disso tudo aí. Então, foi uma conjuntura que afetou o Haiti e ainda afeta, né, Pedrão? E aí, Júnior, é isso que a gente vai fazer, né? Tu usa uma palavra que eu gosto muito. A gente vai fazer hoje aqui uma análise de conjuntura, tá? Com o tema pandemia, porque é o tema, né? É aquilo que movimenta, vamos dizer assim, os nossos dias, é aquilo que movimenta o nosso cotidiano, né? E antes mesmo que a gente comece a fazer essa análise, mostrar a história das pandemias e quais foram esses vírus, né? Como esses vírus atingiram as populações, em quais contextos históricos isso aconteceu. É interessante eu falar, e aqui muito falando para professor, né? Talvez metade da minha aula, né? E sobretudo no início do ano, nas primeiras aulas que eu estou entrando em contato com uma turma, eu tenho que vender o meu peixe. Eu tenho que dizer aos meus alunos e responder uma pergunta que eu acho que todo professor deve responder para o seu aluno, que é: por que, meu filho, você vai vir aqui, você vai acordar 7 horas da manhã, você vai chegar aqui e você vai estudar história ou você vai estudar biologia? Tem um pensador, né, da educação norte-americano chamado Ausubel, que ele fala da questão da significância. A gente só quer aprender aquilo que é importante e significa algo para a gente. Isso é um traço muito interessante. Por quê? Porque a história, enquanto ciência, durante muito tempo, ela foi apenas uma narrativa, né? E depois, a história, ela passou a ter um cunho científico. Dentro desse contexto de cunho científico, uma corrente francesa da história, a Escola dos Annales, né? Eles começaram a dizer o seguinte: olha, não é o passado que determina, não é o passado o objeto da história. Porque pouco me interessa o que Dom Pedro fez no dia 7 de setembro. Não é assim. A gente não estuda história para conhecer o passado. O passado não é objeto da história. O grande objeto da história é o tempo presente, meu querido Júnior. A gente estuda história para saber sobre o agora. Não é sobre o antes. Agora, do mesmo jeito que acontece com o indivíduo, eu não posso dizer quem é Pedro a partir só do agora. Para eu dizer quem é Pedro, indivíduo Pedro, eu tenho que ir no meu passado, eu revisito o meu passado, eu olho as minhas referências, eu olho o que aconteceu comigo, eu olho as escolhas que eu fiz, e tudo isso constitui um indivíduo chamado Pedro. Ora, a mesma coisa acontece com a sociedade. Eu volto no tempo, né? Eu olho o passado de uma sociedade e eu consigo dizer o que é esta sociedade agora. Seja ela uma sociedade local, seja ela uma sociedade regional, seja ela a comunidade global. Tá? É isso que a gente vai fazer hoje aqui. E eu penso que esse esforço multidisciplinar de biologia e história para falar sobre essa pandemia e sobre as outras pandemias, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. Eu acho isso massa porque eu ainda lembro da gente iniciando nosso primeiro dia de aula, eu creio que há 20 anos atrás, não foi, Pedrão? 20 anos atrás. Um gritava numa sala, outro gritava na outra. E É o isso. quanto a gente conseguiu, cada um da sua forma, mudar, ver o mundo, formar pessoas, mudar histórias, né? Tem muita história de vida. E nesse caso das pandemias, a gente está desenvolvendo, literalmente, digamos assim, novas estratégias de levar o conhecimento aos nossos alunos, certo? E grandes mestres que estão participando com a gente. Pessoal, podem perguntar a gente aí, participem. Júnior, deixa eu só fazer alguns registros aqui. Muita Vai... gente entrando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tamires, Joana, Álvaro, Leonila, Nathalie, Tatiele. Tatiele, você é uma grande figura, viu? Sou muito seu fã. Joyce, tem muita gente aqui entrando e isso é importante. Vamos ficar aqui, pessoal. Vocês também podem perguntar e a gente interagir. A ideia, o objetivo dessa live é que a gente troque ideias sobre o que foi o que foi o que é essa pandemia e o que foram todas as outras pandemias, né? Correto. Então, e aí, Pedrão?
Eu acho que assim, antes da gente começar na pandemia, eu acho interessante a gente ver a diferença de lá do surto, da epidemia, da pandemia e da endemia, não é? Júnior, Porque ao longo dessa tua trajetória vão existir não só pandemias, mas também no meio aí a gente joga um pouquinho com surto, com endemia, com casos peculiares, né? Interessante o que tu estava falando, que a gente conversou agora à tarde, mas deixa eu explicar rapidinho essa fala. diferença do surto. Surto, gente, como o próprio nome está dizendo, uma pessoa pode surtar. Então, pode existir um surto de qualquer tipo de doença em uma região. É um aumento inesperado. Pode existir um surto de dengue, por exemplo, certo? Em uma região específica. Isso é o que a gente tem que levar em conta. Já no caso, por exemplo, de endemia, muita gente confunde endemia e surto. Endemia está relacionado, gente, a uma determinada região que aquele tipo de patologia, aquele tipo de doença, aquele tipo de vírus ou bactéria vive ali, certo? E por viver ali, as pessoas já sabem que quando vão para lá, eles têm que, por exemplo, se vacinar. Um exemplo é a região amazônica, né? A gente sabe, quem vai para lá tem que tomar vacina contra febre amarela. Porque se for e não tomar a vacina, então vai adoecer. Então a febre amarela é uma doença endêmica daquele local. Já no caso da epidemia, é um surto em várias regiões. Por exemplo, pode estar na cidade de Garanhuns tendo uma epidemia de dengue. Aí agora deixou de só estar em Garanhuns e vai para a região do Pernambuco. Até ali a gente só está com casos de epidemia a nível de país. E hoje a nossa aula vai ser especificamente sobre pandemia, que eu acho que todo mundo aqui já procurou se informar sobre pandemia, né? Que é doenças a nível mundial, né? O que a humanidade já enfrentou e hoje em dia a gente enfrenta. Então aí, Pedrão, vai contigo. E aí, deixa eu mandar mais abraço aqui, muita gente entrando. Júnior, antes de eu continuar, Luiz aqui, que é lá do IFAO, está perguntando se o ebola pode ser considerado uma epidemia ou pandemia. Né? Um abraço para Marlúcio de Santos. Um beijo. Ingrid está aí também. Por que eu não estou vendo os comentários, hein? Não sei, bicho, mas eu vou aqui passando para tu. É porque tu ficou na tela de cima. Ficou aonde? Eu não sei, eu não entendo não, mas aí eu vou passando para tu aqui. Fala aí um pouco, Júnior. Ebola é considerado epidemia ou pandemia? Certo, então vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que entender. Primeiro, o ebola, a gente pode considerar que o ebola ali é uma epidemia, né? Na África, sobretudo, né? A África, sobretudo, ele seria um caso endêmico se ele tivesse só em uma determinada cidade da África, em uma determinada região, país. Mas o ebola, ele atinge a África em si. Então, a gente pode considerar o vírus ebola como uma epidemia, né? Típico de lá e que a população sofre muito, né? Porque antigamente o vírus ebola ele era conhecido como febre hemorrágica ebola. Então, é uma doença grave, para a gente entender, que muitas vezes é fatal, né? Para a gente ter ideia, a taxa de letalidade do vírus ebola chega a 90%, certo? Muito alta. Não afeta, a doença afeta os seres humanos e os primatas não humanos, como macaco também, por exemplo, gorila e chimpanzé. Não há, e importante, não há registro de ebola aqui no Brasil. Então fica um caso de uma epidemia típica da África. O que eu quero chamar a atenção, Júnior, e pegando inclusive um pouco da história, né? A gente tem epidemia, a gente tem doenças se alastrando entre os seres humanos desde a antiguidade, desde o Egito, desde que a antiguidade, desde que os seres humanos começaram a se organizar em grandes sociedades, em grandes conglomerados, que as doenças aparecem e acometem populações inteiras. A minha primeira intervenção que eu quero fazer em relação à pandemia é a maneira como as épocas, a maneira como as populações durante os tempos olham para isso. Né? A gente sabe que
nós tivemos, na Idade Média, no século XIII, uma grande epidemia que foi a peste bubônica. E naquela época, veja bem, gente, naquela época, as pessoas acreditavam que aquela epidemia era um castigo de Deus. Você sabe que a maneira como a gente enxerga as coisas está relacionada à época que a gente vive. É natural que na Idade Média, onde a ciência não tinha sido desenvolvida ainda, a ciência é um fenômeno do século XVI, é natural que naquela época as pessoas procurassem uma resposta. E como elas não tinham uma resposta científica para aquele fenômeno, é natural que elas atribuam esse fenômeno a efeitos metafísicos, né? A efeitos exteriores da realidade humana. E isso é uma questão muito interessante. Por quê? Porque agora, no século XXI, nós já vimos aí, 16, 17, 18, 19, 6 séculos onde o ser humano tenta desenvolver o conhecimento, tenta desenvolver e dar respostas à sua realidade a partir da ciência. A história tem extrema importância nesse momento. Por quê, Júnior? E aí eu vi a história acontecer num tempo muito curto. Quanto mais a sociedade avança, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue enxergar os processos de forma mais ampla. O que é que acontece? Primeiramente, eu disse a você o seguinte: a gente estuda história porque a gente olha para o passado para entender o nosso presente. O Brasil está perdendo uma chance de ouro, meu irmão. O Brasil está perdendo uma chance de ouro por quê? Porque nós tivemos, num curto período de tempo, toda uma visão voltada para a Europa, toda uma visão voltada para a Ásia. Nós ficamos sabendo, quase que em tempo integral, por conta da tecnologia, o que aconteceu na China. Nós ficamos sabendo, quase que em tempo integral, o que aconteceu no Irã, na Turquia, depois a desgraça que aconteceu na Itália. Nós vimos o que aconteceu na França, vimos a Espanha se acabando, né? Vimos os Estados Unidos se acabando. Isso era para nos ter dado tempo de aprender com a história. A história ali estava, e era uma história imediata. A gente não precisava olhar para a Idade Média ou para a Idade Moderna. Era uma história imediata, Júnior, acontecendo. E a gente tomando conhecimento histórico de forma rápida, ao vivo, quase que imediato. As lições foram todas dadas. O que é que a gente precisava fazer? Olhar para essas experiências históricas, tanto da asiática quanto a europeia e norte-americana, e replicar, veja bem, meu irmão, replicar aqui no Brasil as boas experiências que deram certo nesses casos. É tanto que a gente chega aqui já com um determinado conhecimento. Qual é o grande? Né? O que é que se mostrou eficaz na maioria dos casos? É assim que se faz ciência, cara. É assim que se faz ciência. O que é que tinha dado certo na maioria dos casos? O isolamento social. Achatar a curva. Porque, ainda que muitos digam, olha, o coronavírus não tem um poder de letalidade alto, e a gente já está vendo agora que não é bem assim, né? O que mata, muitas vezes, não é o próprio vírus, mas o que mata é a falta de assistência. Nós vimos isso, né? Mas quando chega aqui no Brasil, nós temos um discurso completamente contrário. A gente poderia falar sobre as implicações econômicas disso, mas isso poderá ser assunto para uma outra live. Vai contigo aí. E assim, você falou certo na questão do isolamento e na questão do crescimento exponencial. Por quê? O pessoal tem que entender, a letalidade não é grande, o sarampo mata 20 vezes mais. Correto. Não tire sua dúvida. Ou não tire sua razão. Porém, é o seguinte, é um vírus novo, é um vírusinho de RNA, certo? Então, ele sofre muita mudança. O Covid-19, que estava lá na China, não é o mesmo Covid que chegou aqui no Brasil. Então, existe... como é o nome?
existe uma diferença na cepa de cada vírus. O que é que acontece? A partir do momento que esse vírus invade o corpo, então ele vai começar o quê? Tem gente que não desenvolve sintomas, esses são perigosos. Os assintomáticos, o pessoal tem que entender. Um assintomático pode contaminar várias pessoas. Por que o mundo pede o isolamento? Porque a gente não tem vacina. Por que o mundo pede isolamento? Porque a vacina ela não pode ficar pronta de hoje para amanhã. E outra, você falou uma coisa muito importante, você disse a estrutura, o SUS, né? O SUS hoje, ele não vai dar conta de forma nenhuma. Recife com 100% dos leitos ocupados. Aí vão correr para Caruaru. Chega em Caruaru, minha gente não vai dar conta. Garanhuns tem 23 municípios para dar conta. E aí? Como é que vai acontecer isso? Gente, por mais que se façam hospitais improvisados, não dá tempo do número de leitos corresponder ao número de pessoas. Na Amazônia, eles já estão abrindo covas coletivas, né? Então, infelizmente, o que resta para a gente é a questão da educação social, no sentido de se isolar, certo, gente? Ontem eu fiz um registro da frente da Caixa Econômica, lotada de gente, e coloquei quarentena, que se chama. Algumas pessoas me responderam até com, assim, meio que revoltadas, porque diz, mas é a fome que se chama. Mas, gente, coloca Mas uma é coisa. falta de logística também. É uma questão de logística, é uma questão de você chegar e entender, ver um númerozinho de conta para cada um. Então, pode chegar lá, conseguir um débito, se tem uma conta, pode esperar um pouco, pode chegar no mercado, passar o cartão e por aí vai. Gente, os hospitais de campanha não vão dar conta. As pessoas estão brincando. E eles dizem, olha, o isolamento foi até o dia 17, eu vou colocar para o dia 30 agora. Gente, sabe por quê? Porque são de 14 a 15 dias para os sintomas aparecerem. Botem isso na cabeça de vocês. Como o HIV estourou na década de 80 e houve muitas mortes, a gente não conhecia o HIV de uma forma profunda, certo? Então, o que foi que aconteceu? Como consequência, muitas pessoas contraíram HIV. AZT foi o primeiro medicamento usado contra o HIV. E, como consequência, algumas pessoas se deram bem e outras não. Com a evolução, o nosso corpo começou a evoluir e ganhar imunidade para o vírus HIV. Então, a partir do momento que ganhou imunidade, a gente tem os casos de pessoas soropositivas. Se liga, galera. Soro positivo, tem o vírus HIV, transmite o vírus HIV. Aidético já está doente da AIDS, certo? E muitas vezes a pessoa morre com doenças oportunistas por conta da questão imunológica. Mas bora lá, Pedro, senão eu vou falar demais e a gente vai começar. Vamos lá. Não, eu tenho várias situações aqui, né? Fiz alguns levantamentos para falar, mas tem um outro aspecto, ainda falando na questão social, ainda falando na questão histórica, né? Com todas essas lições que a gente teve de uma história imediata, que eu estou falando aqui, né? Com todo esse avanço tecnológico e científico, e aqui, o que eu vou falar é óbvio, respeitando as crenças e tal, né? A gente viu, por exemplo, na Idade Média, as pessoas se autoflagelavam porque achavam, se eu adoeci, é um castigo, né? E eu vi algumas imagens aqui no Brasil, meu querido, que é de arrepiar. Então, qual é a ideia? A solução que a gente tem no momento é o isolamento social. A solução que a gente tem no momento é manter o distanciamento. Aí o que é que você vê? Você vê pastores revoltados porque não querem fechar seus templos. Locais de aglomeração. Não fosse isso, você vê manifestações na rua. Não fosse isso. Outro dia eu vi um vídeo que causa pavor, meu irmão. Pavor. As pessoas ajoelhadas na rua, orando.
E eu não estou falando contra o fato de você ter fé. Eu não estou falando contra o fato de você orar. E isso é até importante para te reforçar, né? Mas você ir para a rua, se aglomerar, né? E achar que, orando ali na rua, você acaba com o vírus. O Brasil não passou do século XIV ainda, meu irmão. O Brasil não passou do século XIV. O Brasil não chegou... E outra coisa, eu estou falando aqui de Brasil, mas isso é um fenômeno que você observa nos Estados Unidos também. Então, as pessoas não têm a mínima crença na ciência, né? A mínima crença na ciência. No entanto, quando adoecem, elas correm para os hospitais. Então, olha que movimento bizarro. Porque eu vou para a rua, eu vou para uma manifestação, eu vou fazer uma oração na rua. Porque eu acredito, eu via... Procure aí, o pessoal que está nos assistindo. Quantos pastores morreram já de Covid? Nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, um pastor se pediu desculpa porque contaminou 50 mil pessoas. Meu. Então, ou a gente tem uma crença, né, naquilo que a ciência tem nos dito, sem perder a sua crença religiosa. A questão aqui não é essa. Mas ou você ouve a ciência, ou você faz um esforço, e você que não pode se isolar, que vai trabalhar, que se proteja com aquelas informações, ou a gente vai causar um holocausto, como já está. Os números de mortos hoje no Brasil já começam a ter aquela cara de terror que a gente assiste em outros países. Agora, Júnior, o que é mais importante? Parece que isso aí só vai ser realidade na vida de muita gente quando os mortos tiverem nomes. Quando o morto tiver o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o nome dos teus filhos, aí eu acho que as pessoas voltam à consciência. Né? E o pior, Pedro, o pior é assim, ó, vê só. Em um dia, eu vou falar aqui de Pernambuco. Pernambuco confirma 30 óbitos e 306 casos. Então, vê só, em um dia, 30 pessoas de uma mesma doença morrer. Confirmados, não é suspeito, não. Então, isso é muito sério. A galera tem que entender. Gente, não tem vacina, não tem um tratamento específico, certo? Pedro pode reagir de uma forma e eu de outra a essa doença. Pedro pode ter uma forma branda, fica em casa de quarentena e fica bom. Eu posso começar a reagir, eu estou bem e amanhã já está no respirador. Se tiver respirador, o SUS não vai dar conta. Entendam isso. E outra, eu sou um defensor afinco do SUS. Se o mundo tivesse um SUS, um Sistema Único de Saúde, garanto a vocês que a expectativa de vida no mundo ia ser muito maior. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, a gente falando do nosso Pernambuco aqui, né? Muitas pessoas da saúde estão na linha de frente, tomam todo cuidado, mas entendam, pessoal. Uma pessoa está com máscara, está com luva, uma pessoa está contaminada, certo? Ela espirra perto de você ou algo do tipo, você tem uma chance alta de contrair a Covid-19, mesmo com equipamento de segurança. Então, o isolamento é fundamental, certo? Então, as pessoas têm que entender. Eu vi que tu colocasse uma postagem sobre a questão dos recursos, né? De toda a parte de EPI, de tudo que os médicos estão precisando. Então, onde a gente já chegou... O Hospital das Clínicas, já está faltando material. Inclusive, pessoal, depois eu vou pedir para a Júnior e eu vou também replicar a conta. Existe uma conta no Banco do Brasil onde você pode doar. Se você doar R$10, se você doar R$5, é importante. Né? Eu tenho primos, meus primos de Carina, eles são médicos. Eles estão lá na linha de frente da batalha. O HC montou uma UTI inteira só para Covid, mas já falta equipamento básico, EPI básico para os médicos. E aí, se a gente perde os médicos, quem vai tratar dos doentes?
Pois é. É uma questão de logística, é uma questão da gente pensar. Pessoal, tem médico, tem profissional de saúde, enfermeiro, que essa é a galera que está lá na frente, na guerra, utilizando saco de lixo como a EPI. Saco de lixo. E aí, Pedrão, aí tu começou lá falando sobre o início das pandemias, né? Uhum. E foi uma coisa bem interessante, assim, que logo no início, toda doença que é nova, ela causa, infelizmente, ela causa pânico. Mas tem algumas doenças que ao longo da história são escondidas, né, Pedro? Júnior, eu fiz um levantamento, né? A gente estava conversando sobre as pandemias e tal, e as epidemias. Eu fui fazer um levantamento. Olha como é interessante o estudo da história. Olha como é o presente que determina. Antes eu não tinha prestado atenção na história das pandemias. É necessário que um evento do tempo presente alerte o historiador para que ele busque as informações, né? Eu achei muito interessante. Eu separei aqui 5 epidemias no mundo antigo. Veja bem. E aí depois eu vou querer que você desenvolva um pouco sobre essas doenças, né? Por exemplo, a peste do Egito. Peste é uma doença, é uma palavra latina que quer dizer doença, né? E eu achei interessante. Eu não estou lembrado agora, Júnior, porque essa peste do Egito, que aconteceu no ano 430 antes de Cristo, ela foi uma peste, ela foi uma epidemia de febre tifoide. De Eu que tenho uma, como é? cortou, eu não entendi. Vou repetir, tá? A peste do Egito, que ocorreu no ano 430 antes de Cristo, tá? Ela foi uma epidemia de febre tifoide. Eu não vou aqui dar certeza. Eu acho que eu já tive a febre tifo no couro. Eu acho que eu já tive. Foi uma ostra que eu comi. Só que eu lembro do primo de Carina me dizer, olha, tu teve isso. Eu acho que era febre tifo, né? Que é febre tifoide, que a gente chama de febre tifo. Eu particularmente gosto mais de chamar febre tifo. Essa febre, ela quase que acabou, ela dizimou os soldados na Guerra do Peloponeso. Bicho, se foi isso que eu tive, é um negócio desgraçado, porque você treme de frio, você derrete de febre, você vomita, você caga, você transpira, você mija. É uma coisa de louco, né? Agora Peraí, veja, tu comeu o quê, Pedrão? Uma ostra, foi? foi uma ostra e o primo de Carina dizendo, meu irmão, não come. Eu digo o quê? Aqui tem anticorpos, meu irmão. Aqui é fera, né? No outro dia de madrugada eu estava morrendo. Eu estava morrendo, né? Mas sabe E o aí, que é? veja. Vê só, nas ostras, geralmente, falando biologicamente, né? Ela pode conter, ela mal cozida, ela pode conter o Vibrio vuníficus, que ele causa febre, diarreia aquosa, cólica abdominal, É náusea, isso, velho. Meu pode irmão. causar a morte, tá ligado? Agora veja. Essa peste do Egito, Júnior, ela não foi muito longe, porque quando. E aí depois eu quero que tu fale disso também. Quando o vírus é muito letal, ele mata tanta gente tão rápido que ele não se espalha. Porque ele fica no mesmo local, ele mata aquela população Ele fica epidêmico daquela região, realmente. daquela região, né? E ele não consegue, ele não vai se tornar uma pandemia, porque ele é muito letal, né? E assim, como tu falasse, no Egito Antigo não existia, né, aquela questão do saneamento básico em si. Sim, Eles sim. tinham muitos avanços em alguns pontos. Por exemplo, na medicina, eles tinham muitos avanços, eles operavam a cabeça, bicho. Os caras eram foda. Então, Sim, muito avanço medicinal, né? eles não tinham aquela noção de higiene. Aí, nesse caso, né, essa peste, né, que é causada por uma bactéria, certo? Yersinia pestis, ela faz o seguinte, ela começa com dor abdominal nas pessoas, né? E muscular também, tosse com sangue, pega toda aquela região da pleura, de tudo, entender assim? No aparelho gastrointestinal do indivíduo, pode causar diarreia, náusea, vômito, você pode ter os gânglios inchados, certo? Catarro, delírio, dor de cabeça, falta de ar, por aí vai. Delírio eu tenho direto, delírio eu tenho quase todo dia.
Vê só, na era medieval, era comum a morte dos pacientes entre 2 e 7 dias após. Então, como você falou, bateu bem com isso aí do Egito, porque em pouco tempo, uma boa parte da população foi dizimada. Júlio, tem três pestes aqui que eu achei bem interessantes, né? Três Diz pestes aí. que acometeram o Império Romano. Olha, estamos no mundo antigo ainda, né? Mas já é um Uhum. mundo antigo ocidental, já é um mundo antigo se aproximando dessa civilização que a gente constitui. Então a gente teve a peste antonina, a peste de Cipriano e a peste de Justiniano. Só para tu ter ideia dos números que eu catei aqui, né? Essas pestes eram varíola. Daqui a pouco tu fala sobre a varíola. A primeira peste que ocorreu no ano foi de 165 a 180, do ano 165 ao ano 180, ela matou 5 milhões de pessoas, mas nós estamos falando de uma população mundial muito reduzida, né? A peste de Cipriano, de varíola, né? Ela matava 5 mil pessoas por dia, meu irmão. 5 mil pessoas por dia, né? E a peste de Justiniano matava 10 mil pessoas por dia. E essa já é a origem, veja, da peste bubônica. Por quê? Porque essa peste de Justiniano, que ocorreu no ano 541, estamos aqui falando do século VI, ela já é a peste bubônica. Né? Então, a gente tem no mundo antigo pestes que se alastraram. Por exemplo, essa peste de Justiniano, ela matou 1/4 da população do Império Romano. Olha o tamanho disso aí. E se a gente considerar que o Império Romano, e é claro, eu estou aqui utilizando uma história eurocêntrica, tá? Não estou falando das outras partes. Existe história nas outras partes do mundo, mas a nossa referência histórica é eurocêntrica. Se a gente for levar em consideração que o Império Romano é aquilo que os historiadores do Ocidente convencionaram como mundo, a gente está falando de uma pandemia que matou 1/4, é como se tivesse matado 1/4 da população mundial da época. Então aqui a gente tem a varíola e a gente tem a peste bubônica. Aí quando eu falei da peste bubônica um pouquinho, né, deu para entender, aí a gente chega na varíola antigona, né, desde a China antiga, pode-se dizer assim, que o homem na sua, digamos assim, grande ousadia, eles colocavam pó de ferida para as crianças aspirarem para ser como fosse uma vacina para o pessoal. Que legal, né? Né? Em si, ela também era conhecida como bexiga. E era causada, né, pelo ortopovírus, né? Varíola vírus. Ela teria surgido, assim, nos primeiros agrupamentos agrícolas no Nordeste da África, certo? Há 10 mil anos atrás. Diga aí, bicho. É antiga, né? A gente tem que entender que o vírus foi erradicado só em 1980. A gente pode dizer. Mas tu sabia que tem alguns laboratórios que guardam o vírus da varíola, né? Porque caso role de novo, né? Eles precisam guardar a cepa para poder entender eles, né? E o sintoma, na época, assim, era semelhante ao da gripe, né? O paciente também apresentava irritação na pele, principalmente, né? Depois no rosto, nas mãos, antebraço, né? Posteriormente no tronco também. Não há cura ou tratamento, tinha que ser uma vacina para prevenir, certo? E a contaminação era muito fácil. É gotícula de saliva, respirando em si, contato com a pele, por produtos sanguíneos, como agulhas, ou seja, o que for, e por toque em superfícies contaminadas. Tu tá com varíola, tu senta em um canto, a pessoa senta, ela também vai se contaminar com a varíola em si. Né? Então a varíola, ela, desde o Egito Antigo, que ela incomodava a humanidade. E literalmente, né? Infelizmente, muita gente morreu de varíola. Júnior. E Edward Jenner, ele deu o pontapé. Os chineses começaram com o pó da ferida. E Jenner deu o pontapé nisso aí. Porque ele começou a entender que as vacas desenvolviam varíola. Só que de uma forma muito branda. E o que foi que ele fez? Pegou um garotinho de 8 anos, que eu não sei o nome desse garotinho, e inoculou o pus da teta da vaca no garoto.
O garoto teve a doença de uma forma branda e depois ele colocou esse garoto em contato com pessoas que tinham varíola e o garoto não adoeceu. Foi um grande passo para a humanidade. Agora, perdão, já imaginasse, e minha gente, o que esse cara, Edward Jenner, sofreu na mão da população. Ele Cientistas, né, levou bicho? demônio. É, cientistas. Júnior, e aí, velho? A nossa conversa tá tão boa que só falta 15 minutos para acabar a live, velho. Oxe, já, bicho? Aí eu quero entrar em duas epidemias que a gente teve aqui. Uma pandemia, né? E outra epidemia que a gente teve aqui no Brasil, para que as pessoas que estão nos ouvindo aí e que posteriormente vão ver, a gente vai deixar gravada essa live, Júnior. Depois aí eu vou colocar no YouTube, né? Para que as pessoas saibam. Primeiro que a gente teve a gripe espanhola, uma das maiores pandemias, né, que o mundo já viu. Estima-se que a gripe espanhola tenha matado 50 milhões de pessoas, mas vejam, subnotificação é normal em pandemias. Por dois motivos. Um, por não existir recurso suficiente para fazer todos os testes e comprovar todas as mortes pela doença. E dois, por safadeza. Só que eu não quero ir para esse lado não, para não ter raiva. O que é que vai acontecer? Né? A gripe espanhola, alguns historiadores colocam a gripe espanhola como uma consequência da Primeira Guerra Mundial. 1918 termina a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola ela ocorre nos Estados Unidos. De lá, ela se espalha e aí vem um navio inglês que aportou aqui em Recife, depois no Rio de Janeiro, em Salvador e no Rio de Janeiro, e espalhou a gripe espanhola no Brasil. Veja, Júnior, a história do Brasil é a mais incrível de todas, cara. Começou a morrer um monte de gente, né? O presidente Rodrigues Alves, muito preocupado com isso, inclusive, veja bem, foi um presidente que ele se preocupou tanto que ele exagerou. Existe, vejam bem, a revolta da vacina já era um esforço dele de fazer digamos, uma limpeza no Rio de Janeiro. Só que isso é um outro tema, a gente não vai discutir agora. Né? Só que Rodrigues Alves, presidente do Brasil, se reelegeu e não conseguiu entrar na presidência. Sabe por quê, Júnior? Porque morreu contaminado com a gripe espanhola. Foi, ele não conseguiu assumir, não foi? Não consegui. Agora, veja, eu tenho para mim que esse presidente era vaso bom, porque tem presidente que se contamina e não morre nessa desgraça. Né? Agora, veja, olha o que eu acho, olha que dado interessante. As pessoas na época, como não existia remédio, né? As pessoas na época começaram a acreditar, Júnior, que você tomar cachaça com limão e mel, você se curava. O remédio era cachaça, limão e mel. Para tu ter ideia, o Instituto... Quando você está gripado, toma cachaça com limão. Com limão e mel. A gripe, que não tinha nada a ver na realidade. Não tinha nada a ver. Só que o Instituto Brasileiro de Cachaça afirma que a caipirinha surgiu disso. Né? Então, veja, só no Brasil que uma pandemia gera uma cachaça, né? Gera motivo do povo beber. E nos anos 70, né? Houve uma epidemia de meningite. Massa, fala aí. Pesado isso. Agora, por que eu quero chamar a atenção para essa epidemia? Né? Porque essa epidemia ela surgiu exatamente no governo do senhor Emílio Garrastazu Médici, que é o auge da repressão da ditadura militar. Qual era a ideia que os militares tinham? A doença estava se alastrando, sobretudo pelas periferias das grandes cidades, né? E aí os militares diziam que não se podia falar sobre a doença para não espalhar pânico. Eu quero que o senhor apenas atente a esse tipo de discurso. Quem reportava números da doença estavam contra o Brasil. Eu não sei se você já ouviu em algum lugar esse tipo de discurso. Né? E aí ele simplesmente censurava os dados, Júnior.
Eu até estava conversando com o Fábio tá até aí online. Fábio disse que a gente, dessa geração, que a gente tem essa vacina que é um buraco no braço, que é de lascar tudo, né? Fábio me disse que essa era a vacina para meningite, inclusive. Eu não sei, depois tu vê aí, tu me diz, né? Mas aí, veja, essa é a grande questão. Nós estamos numa democracia e quanto mais a gente colocar os dados e esclarecer para a população o que acontece, mais nós vamos sair dessa epidemia com menos prejuízos humanos. E os estudos apontam que quanto maior é o esforço dos países em fazer o isolamento social e achatar a curva de contaminação, depois mais rápida será a recuperação econômica. Para eu terminar aqui e passar a palavra para você, deixar só essa mensagem para quem está assistindo a gente aqui. As pessoas são mais importantes que qualquer economia. Tá? Eu lembro de uma música de Belchior. Qualquer canto é maior, é menor do que a vida de qualquer pessoa. Repito, qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Não é a economia que faz as pessoas. São as pessoas que produzem riqueza. São as pessoas que produzem economia. Vamos cuidar da vida. Vamos cuidar da vida. O resto a gente corre atrás depois. Meu amigo Júnior, vai se despedindo aí que a gente tá ficando sem tempo. Para a gente falar rapidinho aqui, gente, um pouquinho da questão. O Pedro falou na vacina, já responderam também. É a BCG, a meningite, prevenção da meningite tuberculosa, certo? Que é a meningite que a gente está falando, que esses soldados sofreram muito com isso, é um fato, certo? As doses a gente toma ao nascer, a gente tem a pentavalente, que é para mais, digamos assim, infecções invasivas, né? A gente tem também a meningocótica C para tomar. Mas falando um pouquinho da meningite... Ô, Júnior, só um esclarecimento aqui. Dessa que ele está dizendo que a BCG, porque eu falei que era para meningite, mas é para tuberculose, que tu falou aí também, né? Só para registrar aqui a participação dela. Valeu, minha irmã. Olha, vê só. E para a gente entender, gente, a meningite ela é um vírus, é viral, é bacteriana e é fúngica, certo? A meningite que mais afeta a gente é a meningocócica, porque ela literalmente faz com que a gente tenha dores de cabeça fortíssima, enrijecimento dessa região aqui, certo? Então, a vacina para ela é a vacina pneumotóxica. E, assim, literalmente, a gente vai criar um pus na região das meninges, no lico, na coluna todinha. Isso deve doer que só a desgraça. Sofriam demais. E detalhe, essa meningite, ela podia se apresentar de forma, assim, um pouco grave, e o paciente, ele conseguia se recuperar. Mas tem aquela meningite que, literalmente, ela te pegava, né? Ela age, né? De forma mais grave. E nessa de forma mais grave é asséptica. Sepsia, infecção geral, repentina e uma evolução muito rápida. Por exemplo, foi a que matou o netinho de Lula, Arthur. Ele morreu dessa. Sepsia. E ainda a gente tem meningite hoje, não é isso? Com certeza. A gente ainda tem nos dias de hoje. Então, galera, como o Pedrão disse, a gente tem que literalmente manter o isolamento. É fácil, não é? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, todo mundo deve, mas é bem melhor você ser um velhaco dentro de casa, devendo e vivo, do que você ser um pagador morto lá fora. Se liguem nisso. A economia a gente vai recuperando. Com o tempo a gente vai recuperar. Mas a gente precisa do povo. E outra coisa massa para vocês entenderem. Olha quem move a economia do país. É o povão, galera. Quando o povão está dentro de casa, a burguesia enlouquece. Literalmente. A gente tenta não falar. Eu tento não falar, mas não tem como, Pedrão. Deixa de ser doutrinador, professor doutrinador. Bom, então acho que é isso, né, Pedrão? É isso, é isso. Foi muito bom. Vai exceder. Mas foi massa, bicho. Muito massa. Pessoal, Júnior, um beijo para tu. Valeu, gente.
Vamos se cuidar e vamos se informar, tá? Se a gente, por acaso, aqui no calor da discussão, passou alguma informação que está errada e tal, depois mande para a gente que a gente faz nota e corrige tudo. Mas eu creio que tudo certinho, tá? Ó, um beijo e até Valeu, a próxima.